Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora vai ser no estilo de narradores de futebol. Porque eu vou compartilhar com vocês uma palestra que eu ministrei um tempo atrás, aí, faz um bom tempo já, na verdade. Mas é que é fundamental para essa nossa brincadeira. Todo mundo enxergando ela aí, ó. Images Deep Dive, tá? Estão enxergando? Sim ou não, turma? Todo mundo boa. Olha só, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, ó, primeiro, deixa eu passar aqui, imagens para que uma talk, porque eu acho que é fundamental, mano. Muita gente reclama de Docker, mas na verdade o problema é na imagem, né? Os caras não cuidam da imagem, não prestam atenção na imagem, acaba virando o Docker uma experiência ruim. Bem, entendendo de camadas. Primeira coisa, nós temos que entender as camadas, aquele esqueminha que nós falamos já anteriormente, né? A camada de baixo eu não consigo mais escrever, ó, tá vendo? Só na de cima, que tá até mostrando aqui, ó, o Roytable Layer, é onde eu posso escrever e é onde eu tô rodando um job, por exemplo, o apt-get, que tá lá no run, por exemplo, certo? Então são as camadas. Isso é fundamental para a minha vida, tenho que ter isso em mente sempre, ok? Outra coisa importantíssima, olha só aqui a camada mostrando, tá vendo? Aqui tem o bootfs, que é o kernel propriamente dito, depois eu tenho o Debian, que estou usando como base image, depois estou adicionando o Emacs, o Apache, tá vendo? Ó, adicionei em runs diferentes, ou seja, são camadas diferentes, presta atenção nisso, e aqui em cima a última, que é o Roytable do container, que é onde eu consigo executar alguma informação. Tudo isso que nós já falamos bastante. Quando eu estou criando meu Dockerfile, eu consigo utilizar multiline. O que é multiline? Olha só, tá vendo o run aqui da vida, do update? Eu estou colocando uma barrinha aqui, tá vendo a barra invertida aqui? Por que eu coloco essa barra? Para ficar organizadinho, que nem tá mostrando aqui embaixo, tá vendo? O Git, o Java, o Python, fica mais bonitinho, é como se estivesse numa linha só, para não ficar aquele linguição, né? Aquela coisa horrenda numa linha só, eu consigo fazer ele em multiline. Pessoal, sempre dentro da imagem, somente pacotes necessários. Já vi gente instalando, sei lá, comandos para fazer troubleshooting ou coisa do gênero de containers. Não façam isso. Quando você precisar fazer o troubleshooting, aí você vai lá e faz a instalação dessas ferramentas, certo? Limpe a casa, sempre tirem tudo que é sujeira de lá dentro, como foi o caso que eu falei lá do apt-get clean, que hoje em dia nem precisa mais, que já faz automaticamente a versão aí do container, certo? Ou então você está utilizando lá, por exemplo, o DNF lá do Fedora, né? Então tem o DNF Make Cache, aí depois você consegue fazer também o DNF Clean All. Então estou mostrando aqui, ó, tá vendo o multiline e como você fazer a limpa disso daí. Depois eu estou mostrando aqui também como fazer isso se você tiver compilado alguma coisa, tá vendo? Se você fez lá no seu run, você precisou fazer um git clone, depois compilou qualquer coisa, o que que acontece? Você fez o make install lá para fazer a instalação, tudo que você precisava para fazer o build, você pode fazer o rm-rf no /root mra, que é onde era o diretório da aplicação aqui, tá vendo? O cdmra, certo? Você pode removê-lo aí para limpar a casa, não deixar aquela zona, aquela bagunça, beleza? Reduza o número de camadas, use o run com moderação. Com isso, você tem o mesmo run e vai concatenando os comandos, que nem nós mostramos anteriormente. Use o doc-ignore. O que é o docker-ignore? É uma forma, que nem o git-ignore, de você não colocar determinados arquivos para dentro da sua imagem. Se você quer copiar um diretório inteiro, mas dentro daquele diretório tem um arquivinho que você não quer mandar, você coloca dentro do docker-ignore. É só criar o docker-ignore, lembrando que tem um ponto aqui na frente, porque ele é oculto, no mesmo nível lá do nosso querido idolatrado Dockerfile. Adicione um non-root user, ou seja, não utilizem sempre com root, se tem sua aplicação tudo bonitinho, faça com que outro usuário execute esse container. Entenda uma coisa, o CMD, para que serve o CMD? Serve para que você possa executar um comando. Lembre-se, eu posso executá-lo de duas formas, tem um modo exec, né, a forma exec e a forma shell. A primeira aqui é o exec, que tem as listas e tudo mais, e a de baixo é o modo shell, muito melhor o modo shell, né? Bem mais legal. Entenda duas coisas. Tem o entry point. O entry point é o principal processo aí na execução do container, certo? Então, entry point, para que serve ele? Para executar alguma coisa depois que o container subiu. Lembre-se, o entry point é o principal processo dentro de uma máquina. Tá aí bonitinho, eu posso usar também do exec form, ou então eu posso usar o shell form. As duas formas funcionam maravilhosamente bem. Entenda duas também não, três coisas. O que é isso? Se eu estiver utilizando o entry point e o CMD no mesmo Dockerfile, eu sou obrigado a utilizar do modo exec. E lembrando, se eu estou utilizando o entry point, o CMD é somente o quê? Somente um parâmetro desse meu carinha, é somente um parâmetro
do entry point. Então, o CMD pode ver, tá, parâmetro 1, que nada mais é do que um parâmetro do nosso querido e idolatrado Giropops, certo? Simples, fácil e rápido até aqui, beleza? Use o cache, ou então não use o cache. Você tem a opção lá, menos no cache, lembra que nós mostramos, que é para que ele não utilize o cache. O cache às vezes é problemático, porque se você tem uma apt-get install minha aplicação, essa minha aplicação, se ela mudou de versão, você se lascou, porque ele vai achar, já tem lá no meu cache, já tem uma apt-get install minha aplicação, então ele não vai enxergar isso. Então, para que você tenha certeza que ele vai instalar sempre a última versão lá no apt-get, somente no apt-get ou no U, beleza? Coloca lá um menos no traço cache. Container é immutable e ephemeral, né? Então ele é imutável e também é efêmero. Então, container não se muda nada. Você não vai lá, entra no container, muda uma opção e deixa lá ele rodando. E o container também você tem que ter na cabeça que ele nasceu para morrer. Ele pode morrer sem danificar a sua aplicação. Então pensem nisso sempre. Use um script de start. Se você precisa de um script de start, pode colocar lá no entry point e tal. Não é elegante, né? Não fica bonito, né? Mas enfim, às vezes você não tem outra solução. Ou então, não use um script de start, porque não é elegante, que nem eu falei anteriormente. Mas se você precisa, use. Se você tem outra opção, não use. Variáveis. Você pode utilizar a variável, tá vendo? Aqui a variável env Jefferson lindo, que nem vocês sabem, o valor de Jefferson é lindo. Usando também, eu consigo usar as variáveis dentro do meu próprio Dockerfile, tá vendo? Então eu criei uma variável aqui em cima no env, chamada app, cujo conteúdo é o pt app, beleza? E aqui embaixo no workdir eu estou utilizando essa variável, tá vendo? Appdir. Já estou utilizando ela aqui, então eu posso utilizar a variável já dentro do meu arquivo, eu não preciso usar a variável lá fora, não, somente dentro do container ou coisa do gênero, não, posso usar aqui no meu próprio Dockerfile. Tem duas formas até de utilizar essas variáveis, beleza? Voltando aqui, então, tem o execform, que eu falei que era dessa maneira, e tem o shellform, que é dessa maneira, que é como se fosse a execução no shell mesmo, beleza? Shell, eu posso mudar o shell, caso eu queira, tá vendo? Eu posso lá no Dockerfile colocar lá shell, no caso aqui PowerShell Command, não sei qual que é a ideia, né? Imagina mudar do SH do shell convencional para o PowerShell, não pode, é triste, né? Mas eu tenho essa opção, caso eu queira. Labels, é o que eu falei para vocês podem colocar lá os labels, são anotações, são chave-valor, eu posso colocar qualquer chave com qualquer valor, é somente para ter lá no inspect, para que eu possa ver tranquilamente informações desse cara. Copy, os dois fazem exatamente a mesma coisa, copiam, só que com características diferentes. Por exemplo, o copy copia arquivo, copia diretório, tudo certinho, certo? A diferença é que o add, o add aí eu consigo também copiar arquivo e diretório, só que ele, por exemplo, copia arquivos.tar e já estoura esse arquivo, somente o conteúdo vai para dentro do container, não vai o arquivo.tar, vai só o conteúdo. E também posso pegar arquivos remotos e jogar para dentro do container. São facilidades que o Edge me traz. Args. O args são argumentos que eu posso adicionar no momento de build, eu posso mudá-lo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem, ó, from Ubuntu, daí tem lá arg, estou declarando um args, daqui a gente não viu essa opção, mas é um argumento, estou declarando um argumento, o nome dele. Cont img ver, né? Que é tipo imagem do container aí, versão imagem do container. Aqui embaixo eu tenho um env, estou declarando um env com o mesmo nome do argumento que eu falei aqui em cima e colocando um valor dele, 1.0.1. Aqui embaixo, a única coisa que esse container vai fazer vai ser executar um run, tá vendo? Run echo o valor dessa variável aqui, cont img ver. Só que o que acontece? Quando eu buildei esse cara, no momento de build, eu coloquei aqui embaixo, ó, docker build, --build traço arg, e passei um novo valor para esse argumento. Falei que é a versão 2.0. Beleza? O que ele vai fazer? Quando ele for executar aqui o echo para mostrar a versão, ele vai mostrar a versão 2.0. Por quê? Eu falei que essa variável é um argumento, e ela sendo um argumento, eu tenho a possibilidade de mudá-la no momento do build da minha imagem. Beleza? Então aqui o que eu fiz foi, em vez de ele imprimir 1.0, ele imprime 2.0. Simples, rápido e fácil, certo? Health check, eu consigo colocar lá dentro da minha imagem um health check, tá vendo? Para que ele faça um check a cada X período de tempo, tá vendo? Então tem aqui o health check, e ele tá falando o quê? A cada 5 minutos, um intervalo de 5 minutos, com timeout de 3 segundos, você executa esse comando, o cur, lá no localhost. Se der errado, né? Porque o que acontece? Esse daqui,
O pipe significa o OR, né? O ou, diferente do e-comercial que é o end. Então, se esse cara aqui deu errado, ele vai executar o segundo. Então, quando falhar o cur, ele vai executar o exit 1, ou seja, vai sair do container com um erro, falando que deu erro. A gente vamos fazer esse exemplo aqui, do mesmo jeito que está mostrando aqui, do mesmo jeito que está mostrando aqui, essa linha inteira, nós vamos pegar e vamos usar lá no nosso querido idolatrado Dockerfile, só para ver como que funciona de verdade, certo? Multistage foi o que nós vimos, sensacional, olha, o mesmo exemplinho bonitinho de, meu Deus, que é a possibilidade de você ter quase que um pipeline dentro do seu container, certo? O image to Docker era uma coisa do Docker que não virou, era da época lá que tinha, que eu estava falando nessa palestra, tinha saído esse image to Docker, mas é bullshit, não serve para nada. Certo? Então, essa daí foi a palestra, eu sei que foi ritmo de festa que balança o coração, mas depois você vê com calma para ver direitinho tudo que eu falei aqui durante esses 10 minutos em ritmo de festa, que foi tipo narrador de futebol, né? Super rápido. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou voltar aqui, ó. Vamos lá no 3. Opa. CD3. Vamos pegar aqui o Dockerfile e eu vou colocar aqui o Apache, certo? Eu vou colocar o health check aqui do jeitinho que nós tínhamos mostrado anteriormente lá. Olha só, o health check, intervalo de 5 minutos. Então, a cada 5 minutos ele vai tentar fazer isso. Eu vou baixar aqui esse intervalo de 5 minutos para que ele faça a cada 1 minuto, né? 1 minuto. Timeout de 3, ou seja, demorou 3 segundos se ele demorou 3 segundos para pegar e responder, vai dar timeout e ele vai sair fora, certo? Então ele vai aceitar somente timeout de 3 segundos. O que ele vai fazer é um cur batendo lá no localhost, e se isso daqui falhar, ele vai sair fora do container, certo? Vamos buildar esse cara aqui, ó. Vou buildar ele, buildando em ritmo de festa. Vamos lá, buildar. Agora eu vou colocar, opa, não é esse aqui não, é esse aqui, vou colocar como versão 5 do nosso Apache, só para que ele tenha esse health check. Agora fazer o run do meu Apache na versão 5. Opa, já tem gente rodando nessa porta, que é o outro container anterior. Deixa eu colocar na 8000 então, sem problema. 8000, entra na bagaça, Docker container ls, tá lá em execução a nossa versão 5 e agora com health check. Ó, pode ver aqui o health aparece starting, beleza? Daqui a pouco ele aparece lá, ó, ainda está startando, ele dá um tempinho. Então, por exemplo, se tivesse qualquer problema com o nosso Apache, ele morresse lá e tudo mais, o health check iria gritar aí, o container iria sair fora, porque ia dar o exit 1 lá, mostrando que está com erro, e aqui no health ia aparecer que está com falha, certo? Ainda está lá fazendo o starting, eu acho que é 1 minuto, então vamos esperar aqui em ritmo de festa que balançou o coração. 46 segundos. Se está tudo bem com ele, container ls... Ah lá, o health ainda está com start. Por que será que ele não mudou ainda esse health? Deixa eu dar um cur localhost, 2.8000. Tá lá, já está em pé. Vamos ver o que está de errado. Vamos dar um docker exec-ti nesse cara. Bash. Ah, ele não tem o comando cur, por isso que ele está aí nesse start infinito. Eu preciso fazer o cur aqui, né? Então vamos sair fora desse cara. Deixa eu dar um docker container rm-f. Eu não lembro qual que é o container. Eita, Jefferson. Docker container ls. Ó, dá para fazer uma brincadeirinha também, ó. Docker, se eu quero remover tudo, docker container rm -f, opa, -f, e aqui eu passo o seguinte, docker ps -q. Removi os containers que estavam aí, tá vendo? Docker container rm-f, dólar, e passando aqui o docker ps-q. O que acontece com essa saída do docker ps-q? Ele só traz só o ID do container, né? Então, daqui a pouco eu mostro. Vou colocar para executar aqui um novo container e eu mostro para vocês. Mas antes, deixa eu pegar e dar um VI no Dockerfile e aqui, nesse carinha, fazer a instalação de quem? Do cur também, beleza? Então, lá no momento da instalação, ele vai fazer a criação do cur. Fazer o build aqui, como 5 mesmo. Esperando aí, como eu mudei, tá vendo aí? Não tá usando o cache, porque eu adicionei mais um cara lá, então mudou.
Pam, 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 nananana. Fazendo a instalação, tudo bonitinho. Vamos lá, aí já acabou a instalação, agora fazendo só as outras etapas, maravilha. Buildou lá, tudo bonitinho. O que nós vamos fazer? Fazer aquele run maroto novamente. Vou dar um enter aqui. Olha só, vamos ver Docker container ls da vida, tá fazendo o start. Vamos ver se agora, né, se ele não vai chorar nada de pitanga. Vamos esperar um pouquinho. Ritmo de festa. Uma coisa também que eu não vejo vantagem alguma colocar health check aqui. O ideal é você colocar health check lá no seu compose, né? Fica bem mais interessante. Mas, enfim, é uma opção aqui no Dockerfile. Nossa, será que ele não vai sair esse starting? O que será que está acontecendo, Batman, com esse cara? Ah, 1 minuto é o default. Então ele mostrou aqui ó, que está saudável, esse container que está lá, ó, tá vendo? Saudável, está conseguindo fazer tudo bonitinho, né? Está conseguindo fazer com que funcione, ó. Só que dá para fazer uma sacanagem. Vamos tentar fazer uma sacanagem com ele? Vou ver aqui, ó, Docker container ls, Docker container, só para a gente ver falhar, certo? Container exec-ti, vamos pôr aqui o ID dele e vou chamar o bash, certo? Aqui no bash, o health check dele está no localhost, certo? Então, se eu venho aqui, ó, ping localhost, ele me retorna. Então, eu vou fazer o seguinte, etc hosts, não tenho vim? Não, também não. Então, echo, vou colocar aqui um IP nada a ver aí, 123.23, deixa eu ver se esse cara pinga, né, antes. Cur nesse cara, aí não traz nada, maravilha. Não, Ctrl+C. Colocar esse IP nada a ver, e aqui na frente, localhost. Localhost, e vou colocar isso lá no etc hosts. Beleza? Então, se eu pingar agora esse localhost, ó, tá lá nesse IP do louco aí. Então, ele tem que falhar. Vou sair fora daqui desse cara, vou dar o ls lá e vamos esperar um pouquinho, né? Ele vai fazer aí a cada 1 minuto, né? Que é o check, é o FIBU também, né? Porque aqui no Dockerfile que tava falando já, a gente colocou a cada 1 minuto o health check aqui, ó, o intervalo. Então ele espera 1 minuto para fazer esse check, certo? Por isso que demorou 1 minuto para trazer que estava saudável para a gente. Então, container ls de novo, vamos esperar aí para ver. Deixa eu até cair para dentro do container, vamos executar na mão, ó. Se eu fosse executar um cur -f http localhost, que nem ele está fazendo lá, ó, já não está rolando, beleza? Vamos ver aqui se no check ele vai mostrar isso. Vamos esperar. Não sei quando ele vai fazer esse check novamente. Vai ser no quarto minutinho. Mais um segundinho. O João falou para colocar o watch intervalo. Ah, é terapia, cara. Ah, ainda tá health. Vou pegar seguindo aqui o jogo e a gente pega e espera ele mudar o status. Aí quando ele faz a checagem lá e ver que deu ruim e voltar aqui falando que tá unhealthy, ok? Vamos seguindo aqui, senão a gente vai ficar esperando aqui até ele fazer a checagem tosca aí do health check dele. Mas enfim, tá aí uma opção, health check. A gente já volta aí para ver se ele muda esse status do health check aí ou se acontece alguma coisa com ele, né? Se ele fica unhealthy. Mas, ó, no cur localhost é isso que a gente fez, né? Exatamente. Vamos ver aí. O que acontece? Beleza? Quer ver? Dá até para fazer uma coisa. Não sei se ele, por o cur ficar parado lá, porque o cur vai ficar parado o resto da vida, né? Se ele ficar assim, ele não retorna erro. Mas se eu colocasse aqui um monte de coisa, aí seria. Ó, vou mudar lá, só porque eu sou teimoso.
vou entrar lá de novo e vou fazer aquele eco, só que eu vou colocar aqui alguma coisa nada a ver, ó, para pegar e dar o erro logo de cara mesmo. Beleza? Então, se eu fizer um curl aqui agora no localhost, nossa, deixa eu pegar aqui e mudar, colocar outra coisa, então, aqui. Se eu colocar isso daí. E agora ele tá trazendo, filha da mãe, mano. Com esse endereço tosco que ele dá zica, mas se eu coloco um IP nada a ver, ele reconhece, fala assim, ó, jovem, não dá pra brincar, não. É, então, tá tirando esse doc. Vamos ver aqui. Ó, se eu coloco um IP nada a ver, ele considera o localhost mesmo. Que coisa, não? Bem que podia ter um IP que tivesse dropando já essa caceta. Ó, esse aqui até trouxe conteúdo. Enfim, se eu colocasse aqui um IP que ferrasse tudo, né? Deixa eu pensar aqui em outro. Oh, esse também, mas tinha que ser um que mandasse um erro logo de cara, né? De cara. Mas enfim, vou deixar isso aí travado. Quem sabe uma hora ele enxerga aí que tá no Health e ele retorna pra gente. Vamos seguir, não, mas deu pra entender a ideia. O One Health é tipo, vai, Jefferson, some daí com esse One Health aí. Bem, o que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte, ó. Vamos pegar, já fizemos toda a brincadeira, né, com o Dockerfile e tudo mais, já estamos craque nisso. Só que agora eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou pegar e vou executar um novo container, vou dar um run aqui, só que nenhum desses caras, não, pode ser até do Apache, vamos pegar um desse do Apache mesmo. E vamos editá-lo. Então, eu vou fazer um run, vou pegar do Apache, pegar um do Ubuntu, Docker, container, run, -ti, Ubuntu. Beleza? Vou dar um enter aqui. Estou lá dentro do Ubuntu, né, da minha distro aí, da minha imagem Ubuntu, que eu baixei do meu container, estou dentro do container, e aqui eu vou fazer algumas alterações. Sei lá, vou vir aqui no /etc, issue, e vou mudar aqui a mensagem que ele mostra. Ó, quando ele vem aqui, ele mostra a mensagem de Ubuntu. Eu vou mudar isso, vou colocar, deixa eu ver alguma coisa nova, tipo gyropops, strigos, giros, beleza? E vou redirecionar essa bagaça para dentro de etc issue, certo? Então agora quando eu der um cat lá, vai estar mostrando gyropops, strigos, giros. Eu quero que essa minha, quando alguém acesse essa minha imagem, que já esteja instalado, por exemplo, get, install, eu quero que esteja instalado o vim, eu quero que esteja instalado o curl, eu quero que esteja instalado o que mais? Só esses dois caras já tá bom, nenhum dos deles vem instalado. Vou dar o enter aqui, tá vendo? Estou fazendo umas brincadeiras, instalando aí algumas coisinhas e tudo mais. Em ritmo de festa que balança o coração. Maravilha, né? Fiz lá as instalações. Aí o que eu vou fazer? Eu vou sair do container com o Ctrl+PQ. Por que isso? Porque eu quero que o container continue em execução. Tá aqui, aqui, ó. Unhealth, finalmente. Tá vendo aqui, ó? Uhul! Funcionou, tá vendo? Pô, é lógico. É Linux, é Docker, sempre funciona, né? Tá aqui Unhealth. Mas, enfim, esse novo container que a gente subiu agora do Ubuntu, que nós instalamos o Vim, o curl lá, tá aqui. Tudo bonitinho, perceba, ele está em execução ainda, certo? O que nós vamos fazer aqui com esse cara? Nós vamos vir aqui, ó, tem o Docker, commit, -m, aí eu tenho um comando chamado commit, ele vai pegar esse container e vai transformar numa imagem. E eu tenho o -m, que é como se fosse o git commit, que eu vou colocar aqui uma descrição. Ubuntu com vim curl, por exemplo, certo? E aí depois eu venho e coloco o container ID. Opa, esse cara aqui. Container ID dele. Beleza? Enter. Olha só, ele demora um pouquinho e foi lá e ele comitou. Se eu venho aqui no Docker Image LS da vida, o que ele vai trazer? A última imagem aqui, tá vendo? Porque ele não trouxe com o nome nenhum, porque eu não passei a tag, né? Eu não passei lá no commit a tag para que ele fizesse, para que ele ficasse bonitinho e tudo mais. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos taguear isso. Como que eu faço a tag? Olha só que sensacional. Eu venho aqui, ó, Docker, Image, tag, beleza? Qual que era o ID da imagem lá mesmo?
esse ID aqui, deixa eu copiar já o ID. Antes de colocar o ID antes de colocar o nome da imagem, eu venho, colo o ID que eu copiei e agora eu posso vir e colocar o nome que eu quiser. Sei lá, Ubuntu, sei lá, Vim, só para a gente saber, e o cur aqui. 2.1.0, por exemplo, o Enter, aí eu vou lá dar o ls da vida, ele vai me mostrar lá o Ubuntu Vim Cur 1.0, tá feitinho, tá o tamanho aqui bonitinho. Quero executar esse cara para saber se é isso mesmo, se deu tudo certo e tudo mais. Docker Container Run, -ti, o nome aqui da imagem, a versão 1.0, Enter. Estou aqui dentro do meu container, olha só, vou dar um cat no /etc issue, giropops distribugiros, tem o VI, certo? Opa, tem o cur, olha só que maravilha. Tudo funcionando maravilhosamente bem, ou seja, eu criei uma imagem de container a partir de um container, beleza? Então eu fui lá, criei uma imagem de container, subi um container, fiz as customizações que eu queria, saiu do container sem matá-lo e vou lá e executo com o Docker Commit para criar essa minha imagem, beleza? Percebam, não é a melhor maneira de se fazer. Sempre o ideal é que tenha um Dockerfile, beleza? Sempre o ideal é ter um Dockerfile. Mas assim, caso você precisa, sei lá, fazer só uma mudancinha aqui ou ali, pode utilizar. Mesmo assim, eu ainda recomendaria fazer por Dockerfile. Mas enfim, é uma maneira de se fazer. Mais uma maneira de se fazer aí, de caso você queira criar a sua querida e idolatrada imagem baseado em um container já em execução, certo? O que eu vou fazer agora com vocês? O mesmo de sempre. Deixa eu sair fora aqui do container antes. Vou dar aquele tempinho para que vocês façam a mesma coisa. Vamos lá, todo mundo levantando a mão em ritmo de festa que balança o coração. O que vocês vão fazer? Vão executar um container, escolham aí se é Ubuntu, Debian, o que você quiser, faça algumas alterações, instalem alguma coisa lá dentro do container, saia dele com o Ctrl+PQ, não esqueça Ctrl+PQ, para que ele fique lá em execução, e aí sim você vai e executa o Docker Commit. Executou o Docker Commit, depois vai lá e executa a sua imagem, veja se está funcionando, se deu tudo certo e tudo mais. Beleza?